Efésios capítulo 5. Diz o texto a partir do verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Ó Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, de comunhão uns com os outros, mas acima de tudo, de adoração ao Senhor, de culto ao Deus verdadeiro e nosso Salvador. E pedimos que o Senhor esteja nos abençoando de tal forma que o Teu Espírito nos dê entendimento das Tuas verdades. E que o Senhor esteja nos ensinando, Pai, a viver segundo as prioridades que o Senhor tem colocado para a nossa vida diária. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos a semana passada a tratar desse texto de Efésios capítulo 5, onde nós estávamos tratando, ou abrangendo o tema sobre prioridades na vida do verdadeiro cristão. Como é que eu administro a minha vida? A primeira coisa que nós vimos é que um dos grandes problemas que as pessoas têm na sua vida cotidiana é o fato de não saberem muito como conviver com as suas atividades, como dividir o seu tempo, a sua atenção, os seus esforços, os seus recursos, de tal forma que isso produza aquilo que tem que verdadeiramente produzir. Nosso Deus, Ele nos dá tudo o que é necessário para que a gente viva. Quando eu trabalho a área de planejamento com alguma pessoa, a primeira coisa que eu coloco para essa pessoa ou para esse casal é: você acrescentaria alguma quantidade de tempo na sua existência após aquilo que Deus te deu? A resposta é simples: não, de jeito nenhum. Outra pergunta: quanto você estaria disposto a pegar de todos os seus recursos e entregar para que você pudesse ter 1 hora de existência a mais, um dia? Se eu for embora e aquelas coisas ficarem, não vão valer nada, então eu dou tudo. E na verdade, Deus dá para nós o tempo para que a gente viva. E condição de viver esse tempo. Condição de desfrutar de algo que é extremamente valioso. Cada segundo da nossa existência. Ninguém é capaz de pagar para Deus para ter mais tempo. Nós não temos o que dar para o Senhor. Mas Deus, bondosamente, graciosamente, Ele nos dá esse tempo que nós estamos tendo para viver. E nós temos que ser bons administradores daquilo que Deus nos dá. E por que a gente não pensa um pouquinho mais a respeito do tempo que a gente tem? Como que eu uso cada momento da minha existência? Dentro do meu contexto. Qual é o meu contexto? Eu sou uma pessoa que convive com pessoas. Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho amigos, eu tenho ministério, eu tenho a igreja. Como é que eu coloco essas coisas no lugar certo? Para que eu não esteja comprometendo aquilo que é mais importante em detrimento,
colocando essas coisas em detrimento para aquelas coisas que são menos importantes. Isso é a administração da vida pessoal. É um planejamento da vida existencial. E muita gente tem problemas na sua vida porque eles gastam muito tempo, muito da sua vida, muito dos seus recursos naquilo que nada vale e não gastam o tempo adequado naquilo que vale tudo. Por exemplo, uma das argumentações mais comuns quando você chega para alguém e diz como é que está a sua vida com Deus. E a pessoa diz assim, poderia estar melhor. Ok, como assim? Eu poderia estar lendo a Escritura mais do que eu leio. Orando e tendo uma comunhão com Deus mais próxima. Convivendo, ok. Observa bem que nós estamos administrando mal a nossa vida. Esse é o tipo de desculpa que nós não temos na presença de Deus, porque ela não vai ser válida. Ela não é válida. E ela demonstra o quanto nós administramos bem a nossa vida. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele, como nós vimos a semana passada, ele nos leva a compreender a importância de uma vida adequada, colocando as coisas no devido lugar, para que assim a gente possa viver a vontade de Deus. E para isso nós vimos que o apóstolo Paulo traz uma sequência de informações antes de entrar no planejamento. Ele diz que para que a gente possa viver a palavra de Deus e o próprio Deus e a vontade de Deus, eu primeiro preciso buscar sabedoria. E ele diz no verso 15, vede como andais não como tolos, nécios, e sim como sábios. E nós vimos que a sabedoria é uma coisa fundamental na nossa vida e nós chegamos à conclusão de que a sabedoria é algo que nós ganhamos de Deus também por graça. É Ele que dá a verdadeira sabedoria para que eu não ande mais como menino, agitado de um lado para o outro, direcionado por qualquer conjunto de ensinamentos. Paulo escreve para Timóteo e diz, olha, desde a sua infância, a sua meninice, você sabe as sagradas letras que são poderosas e podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas ele diz, essa mesma palavra que te torna sábio para a salvação é a palavra que te habilita a ser um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela te corrige, ela te educa, ela te disciplina, mas ela torna você um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra de Deus. Isso nós vimos como prioritário. Sabedoria, precisamos pedir a Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Para isso, precisamos conhecer o próprio Deus, aquilo que Ele se revela a respeito dEle e compreender aquilo que Ele tem revelado na sua palavra, porque aqui está o conceito de verdade explicado com muitas palavras. E a vontade dele é colocada em minúcias com muitas palavras. No verso 17 ele diz, eu não posso viver como um insensato, mas eu tenho que procurar compreender qual é a vontade de Deus. Então, conhecer a vontade de Deus é a segunda coisa fundamental. E por último, nós vimos no verso 18, é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho, no qual existe destruição, dissolução, mas estejam sendo dominados, enchei-vos do Espírito. E quando isso acontece, eu adoro a Deus, falando entre vós, com hinos, salmos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao nosso Deus. Deixamos de lado aquilo que tira de nós a lucidez, que é o vinho, aqui é um exemplo, e usando aquilo que nos traz sensatez e intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus. A partir daí, do verso de número 21,
E vocês vão ter que me acompanhar no texto, no verso de número 21. O texto começa: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Algumas Bíblias todas as Bíblias fazem essas divisões para facilitar o nosso estudo. Algumas Bíblias, elas colocam esse versículo no bloco anterior. A minha aqui já coloca no bloco seguinte. Antes daquilo que é a responsabilidade da mulher. E essa divisão certamente é melhor. Porque o que o texto vai nos falar a partir de agora é como que na prática nós devemos viver as coisas importantes que Deus nos deu, com sabedoria, com conhecimento da vontade de Deus e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o texto diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. A ideia de sujeitar, se submeter, estar debaixo mutuamente uns dos outros, mas tendo acima de eu mesmo e as pessoas que também estão se sujeitando umas às outras e conosco, nós temos algo superior, o temor de Cristo. A ideia de sujeição mútua, ela é exemplificada e ela é explicada a partir do verso de número 22. Por exemplo, a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Depois, o marido deve estar sujeito à sua esposa, deve servi-la em amor. Depois, no capítulo 6, no verso 1, os filhos devem obedecer aos seus pais. Eles devem estar sujeitos aos seus pais. E os seus pais devem estar sujeitos aos seus filhos, no sentido de que não provoquem os filhos à ira. Depois o texto continua falando a respeito do relacionamento meu com aquele que é meu patrão. Aquele no qual eu sou servo e ele é senhor. E diz que o servo deve servir ao seu senhor. Mas o senhor também deve considerar e servir o seu servo. Observe bem que o texto vai até o capítulo 6, no finalzinho, falando-nos a respeito de como ou que nós devemos nos sujeitar, porque isso apronta a dinâmica da nossa existência, mas ele dá uma sequência que é muito interessante, é uma sequência de prioridades. E a primeira delas que o texto nos traz é o relacionamento entre a esposa e o esposo, a mulher e seu marido. Olhem só no verso de número 22, o texto diz: esposas, que cada um de vocês se sujeitem a seu próprio marido como ao Senhor. Essa é a primeira orientação. Esposa deve estar sujeita. Outra tradução diz submissas. A ideia aqui é de sujeição. É a mesma expressão que nós vemos no verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Ela está repetida aqui. Esposa, sujeite ao seu marido. Cumpra. E o princípio principal, elementar, o mais importante é sujeite ao seu marido. Mas se você for observar e olhar o texto andando um pouquinho para trás, o texto vai dizer que a nossa primeira sujeição, a prioridade da nossa existência é nos sujeitar a Deus. Não se embriague com vinho, mas esteja preenchido pelo Espírito. Se sujeitem ao Espírito, porque se sujeitarem ao Espírito, vocês vão adorar a Deus com a vida de vocês. Vocês vão dar graças ao Senhor. Vocês vão viver a sua vida tendo como prioridade maior, mais importante, o louvor e a glória do Senhor. Isso é o primeiro na lista de um cristão. Você quer colocar prioridades na sua vida? A sua relação com Deus. Isso é o mais importante. Observem bem que essa ideia de depender, ela dá-nos uma ideia de que eu sei o quanto aquele é importante.
E eu me sujeito a isso, a viver para essa importância. Então essa é a primeira afirmação ou dependência que o apóstolo Paulo nos traz. Devemos nos sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, nada na vida de um cristão é mais importante do que Deus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando da minha vida pessoal com Deus. Eu me refiro a uma vida de piedade. E é exatamente por isso que a Escritura diz que primeiro nós amamos a Deus e o servimos para depois amar aos outros e a mim mesmo. Mas eu devo primeiro amar a Deus. E o texto bíblico ainda traz ênfase. Eu devo fazer com toda a minha força, com toda a minha vontade, com toda a minha disposição. Isso tem que ser algo contínuo. Por que disso? Porque a minha relação com Deus, ela vai determinar os meus relacionamentos com todas as outras áreas da minha vida. A minha vida depende da minha relação com Deus e como Ele é importante e como Ele coordena a minha existência. Como eu me sujeito a Deus. Relacionamento com aquele Deus que concede para mim sabedoria, que concede para mim conhecimento, é aquele que me habilita para tomar decisões e, consequentemente, agir na minha vida cotidiana, na minha vida diária. Nós só nos relacionamos com Deus porque Deus vem até nós. Nós não somos amigos de Deus. Nós somos pecadores. Nós não somos sujeitos à palavra de Deus, porque nós quebramos a palavra de Deus. Nós pecamos. E isso, vira e mexe, está acontecendo na nossa vida. Você pode não estar percebendo o quanto você peca, o quanto você não é submissa ao Senhor, porque você acostumou com os seus erros. E você não os visualiza como algo errado. Mas se você for analisar todos os aspectos da sua vida e todas as orientações da palavra de Deus, você vai chegar à conclusão de que você é desesperadamente pecador. E nós só vamos conviver com esse Deus porque é Ele que quebra a parede de inimizade, é Ele que me leva à sua presença. É Ele que se revela a nós através da sua palavra. É Ele que vem ao nosso encontro e toca no nosso coração. E aquilo que eu não via, Ele desvenda os olhos espirituais da minha alma para que eu contemple a Deus e toda a sua santidade, a minha pobreza, e eu me derrame diante dEle. E veja que em Cristo Jesus eu sou perdoado, eu sou resgatado e agora eu posso conviver com Deus. E a partir daí minha vida tem significado eterno, não um significado passageiro. E essa eternidade tem a ver com intimidade eterna com Deus. O meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele só é possível porque Jesus venceu o nosso pecado na cruz. Eu preciso valorizar isso. Eu preciso, a cada momento da minha existência, reconhecer essa prioridade de intimidade com Deus. A minha vida com Deus vem antes de tudo. E se algo se coloca entre eu e o Senhor, é ídolo. E não vale a pena. Se alguma coisa tira aquilo que qualifica a minha convivência com Deus, isso não vale a pena. Porque eu estou colocando isso como se fosse um Deus antes do Deus verdadeiro. E a Bíblia chama isso de ídolo. Se eu coloco uma pessoa, um cônjuge, um filho, um amigo, um parente, um pai, se eu coloco os meus bens, a minha profissão, se eu coloco a mim mesmo, o egoísmo, o egocentrismo,
Ou aquela pessoa que ama a si mesmo, que é chamado de narcisista. Aquele indivíduo que coloca qualquer uma dessas coisas, ou várias dessas coisas, entre ele e Deus. Ele não está convivendo segundo a graça concedida em Cristo Jesus. Então a prioridade de um cristão, de um servo de Deus, é ter Deus na sua vida como aquele que tem que ser atendido em primeiro lugar. Eu me sujeito a Ele. E isso vai determinar tudo que vem depois. Tudo que vem logo depois. Por que Deus nos deu a sua palavra? Essa é a única ferramenta suficiente, a palavra dele, o único instrumento suficiente, eficaz, que é compreendido pela ação do Espírito, que pode nos levar à salvação e à intimidade com Deus. Isso aponta para uma vida de piedade. Eu já defini e redefini isso para vocês várias vezes. O que é ter uma vida piedosa? Vida piedosa aponta para a minha relação, a minha comunhão com Deus. Vida de piedade é vida de intimidade com Deus. Eu me esforço para ter isso. Quando eu leio a Escritura, eu sei que eu estou lendo a palavra de Deus, Ele está falando ao meu coração. Quando eu converso com Deus, é porque Ele é meu íntimo, e eu estou em comunhão com Ele, eu estou me sujeitando ao querer dEle, e colocando diante dEle aquilo que eu não consigo tratar, aquilo que eu não consigo vencer, tudo da minha existência. A vida de piedade é uma vida de completa humildade diante de Deus e submissão a Ele. Isso vem em primeiro lugar. Porque através desse relacionamento com Deus, eu vou conhecer a sua vontade, eu vou usar a sabedoria que Ele me dá, para que eu possa, praticando a sua vontade, ter os demais relacionamentos saudáveis ou de maneira saudável. Essa é a primeira coisa que nós devemos observar aqui no texto. Primeira prioridade, então, é Deus. Segunda prioridade é a minha vida familiar. Mas na minha vida familiar, o meu relacionamento com o meu cônjuge. E aí vem uma palavra para os casados. E você, ainda não sendo casado, essa parte não está aí. Mas a primeira está. Irmão, você podia ligar esse ar-condicionado aqui. Hoje está muito quente para mim. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E no verso 25 diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É interessante isso, né? Ele se entregou e se subordinou à necessidade da igreja. Olha só que subordinação é essa. Deus precisava fazer alguma coisa dessa natureza para que ele fosse Deus. Ele precisava se sujeitar para ele ser Deus? Não. Ele continuaria sendo quem ele é, perfeito em si mesmo, mas ele resolveu fazer isso por uma ação relacional de restauração e de vida para com aqueles que ele resolveu amar. Nós. Ele morre pela igreja, ele se desgasta, ele coloca-se na frente do perigo, colocando a sua esposa nas costas, que é a igreja. Ele é o marido e a igreja é a noiva. O que esse texto está nos mostrando é que o casal, eles devem ter um relacionamento dentro das prioridades em segundo lugar. Eu preciso desenvolver um relacionamento correto, saudável e edificante para o outro e, consequentemente, para mim. E isso glorifica a Deus.
Pense comigo de uma maneira muito simples. Um casal, quando ele não está bem, você não está bem diante dos filhos. Isso compromete o relacionamento com os filhos. Eu digo para os pais, quando eles estão em crise e têm filhos pequenos, e eles dizem, ainda bem que os nossos filhos são pequenos. Eu digo que você está muito enganado. Seu filho pequenininho, ele percebe claramente como o ambiente está. E a cabecinha dele fica totalmente angustiada ao perceber que as coisas não vão bem e que são os seus pais. Porque os seus pais são referenciais para eles. Os primeiros referenciais para eles. Observem bem que quando ele está na adolescência, ele vai ter a mesma percepção. Na mocidade, a mesma percepção. Quando eu já estou velho, a mesma percepção. É claro que a minha habilidade de julgar, de avaliar e reter o que é melhor, ela existe, mas essas pessoas, eu tenho uma expectativa por elas, porque eles são aqueles que me deram existência. E são aqueles que receberam de Deus a responsabilidade de cuidar de mim. No livro de Provérbios, ele enfatiza a atitude dos filhos para com os pais, mas também ensina e enfatiza a relação dos pais com os filhos. E a relação dos filhos com os pais é dependente de como esses pais vivem. A sua vida com os seus filhos depende da sua vida conjugal. A sua vida com o seu trabalho depende da sua vida conjugal. Você pode ir lá, estar trabalhando, fazendo as coisas, tudo bem, mas você está incomodado. Aquilo não te traz a alegria, a realização que você precisava, porque o que é mais importante está comprometido. E a sua vida na igreja? Quando você entra nesse lugar, você lembra da presença de Deus e daqueles que adoram a Deus como você e diz, puxa vida, não está do jeito que deveria estar. Não são os filhos, nem o trabalho, nem mesmo a igreja que vem no segundo lugar, mas o meu cônjuge. Paulo, depois de falar da relação com Deus, ele ensina uma sujeição mútua entre marido e mulher, entre esposa e esposo. Eu não vou entrar aqui nas minúcias do que significa submissão e no que significa ser cabeça. Mas o que fica claro em ambas as propostas contidas no texto é que elas sugerem que eu devo estar submisso à necessidade ou às atividades do outro. Uma mulher, quando está sujeita ao seu marido, como desde Gênesis isso ficou claro, quando Deus fez a mulher, não é para que ela fosse menor ou para que ela fosse alheia ao seu esposo e às realidades que envolvem da sua ação a favor da família, mas ela coopera, ela é auxiliadora. Ela caminha com ele para alcançar os objetivos familiares. E ambos sujeitando-se a Deus. O que o texto aqui ele nos conduz a compreender é que quando uma esposa é submissa ao seu marido, e seu marido a ama, e serve a sua esposa com amor, segundo a necessidade, ambos estão honrando ao Senhor e fortalecendo sua família e sua vida em geral. Se eu não trato o meu relacionamento conjugal, todo o restante da minha vida vai estar comprometida. Porque as outras coisas não vão poder me dar o prazer, a alegria, a paz, a satisfação que eu só encontro no meu relacionamento conjugal. Essa é a realidade. A família, em especial, o relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa, é a base dos relacionamentos humanos. A base do nosso relacionamento
geral é Deus, mas a segunda camada é o cônjuge. É o relacionamento conjugal. Quando isso se deteriora, outros relacionamentos tendem a se deteriorarem também. Lembre-se, os seus filhos não são abençoados como deveriam se não tiverem um pai e uma mãe juntos. Quando as pessoas querem se convencer de que o casamento, entre aspas, acabou e que elas vão viver muito melhor separados, essa é a atitude mais egoísta que eu posso nominar no relacionamento entre iguais, entre seres humanos. Porque aquilo que você tomou como pacto ficou desprezado com esse pensamento. Aquilo que você aprendeu e que é ensinado na Escritura ficou desprezado. Aqueles que são seus filhos também foram desprezados. Porque os seus filhos precisam de pais que vivam como casal. Que administre os seus problemas, os seus erros, suas angústias, os seus pecados. E tratem isso juntos na presença daquele que sustenta todas as coisas. E principalmente o relacionamento conjugal. Não exista nada na nossa vida que não possa ser tratado pelo poder de Deus. Não existe coração duro o suficiente que Deus não possa amolecer. Não existe pecado algum maior do que o sangue e o amor de Deus demonstrado no sangue de Cristo Jesus. Lembre-se disso. Isso nos cobra muito, porque há situações que a gente não quer. Mas se eu busco a vontade de Deus com sabedoria para poder ter intimidade com o Senhor e agora até o restante da minha existência, a Escritura vai dizer, pare de se convencer, porque você vai destruir todos os demais relacionamentos. Inclusive, você vai influenciar a busca que os seus filhos terão para cônjuges deles. Ok? E ao invés de terem uma ideia de que tudo vai ficar bem enquanto tudo estiver bom, pode levá-los a agir semelhante àqueles que desistem dessa segunda prioridade. Não se iluda. Por mais que a sociedade tente dizer outras coisas, por mais que o mundo tente florear e torcer o contexto familiar, dando a ideia de família desconstruída como algo natural, isso não é natural. Lembre-se disso. Isso é, pela Escritura, tratado como anormalidade. E o Senhor Jesus usa uma expressão muito pesada. Ele diz, é dureza de coração que produz pecado. É princípio da palavra de Deus quebrado. É situação inadequada diante dos olhos de Deus. Então, se você quer viver na presença de Deus, não dá para entrar por esse caminho. É como se houvesse a possibilidade de eu inverter os propósitos de Deus. É como se eu estivesse arrancando a verdade de debaixo dos meus pés e colocando decisões erradas na base da minha existência. Você pode ter todos os argumentos possíveis, que estes não serão maiores do que os princípios das Escrituras. Se esse relacionamento é fruto de decisões, então deve ser agora objeto da minha responsabilidade. E de mudanças, porque provavelmente, se você está tão angustiado e está dizendo, não vale a pena, é provável que o outro tenha errado mais do que você. Às vezes, é quem tem errado. Mas você deve confiar naquilo que Deus pode fazer. Nós vemos tantas famílias sendo quebradas
por causa de questões profissionais, financeiras, por causa de filhos. E isso não está correto. Ok. O que Deus está nos dando como orientação simples, na ordem dele, nós submetemos a Deus, a seus princípios, para que nós possamos ter outros relacionamentos saudáveis. E o primeiro deles é a família, e desses o primeiro é o cônjuge. Eu digo sempre, quando falo a respeito disso, que Deus tenha misericórdia de nós. É provável que, se você é casado, já teve vontade de dar um chute, um pontapé, um coice, qualquer coisa no balde. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Terceira prioridade. Meu relacionamento com os meus filhos. Capítulo 6, verso 1 e 2 diz: Filhos, obedecei a vossos pais, honra teu pai e tua mãe. E aí depois diz: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu continuo dizendo que Deus precisa ter misericórdia. Deus precisa agir com muita misericórdia para conosco que somos pais, como também para com os filhos. O princípio aqui é o princípio da obediência. Filhos, obedecei aos vossos pais. Essa é a palavra aqui usada. Obediência, ou o princípio da obediência no mundo que nós vivemos, tem sido tratado como fraqueza. Hoje eu tenho que questionar para depois admitir que eu vou obedecer. Até crianças, bem crianças mesmo, elas estão aprendendo a fazer isso. Às vezes não dentro da sua casa, mas nos outros relacionamentos que ela tem. Sempre quando alguém dá uma orientação e simplesmente tem que obedecer, ela tem que argumentar primeiro, ela tem que se mostrar, ela tem que mostrar que ela não é fraca. Por quê? Aí você fala, porque sim. Aí ela fala, por quê? Como se ela estivesse falando para um igual. Isso sempre existiu. Só que agora nós estamos num tempo muito complicado. E isso muito é culpa dos pais, podem ter certeza disso. Os pais têm feito dos seus filhos verdadeiros reis. E feito a si mesmos, os pais, como príncipes. As necessidades, os interesses, os gostos, a alegria, a satisfação do filho, vem antes das suas. Eu faço tudo pelo meu filho. Como assim? Eu quero fazer com que ele tenha tudo o que eu não tive. Ei, que história é essa? Não é assim que Deus nos ensina. Nós temos dentro da sociedade contemporânea dito até mesmo que os filhos não podem ser disciplinados pelos pais. Ou seja, eles não podem exercer a sua função de orientador e de justiça para que o seu filho entenda o que é justo diante dos erros. E que esse peso é muito menor do que o peso que ele vai ter na vida se ele não for de maneira justa disciplinado. O filho, e boa parte dos filhos contemporâneos, eles são desobedientes. E muitas vezes eles aparentam obediência, mas são desobedientes. É só você lembrar de você mesmo na fase de filho antes de casar. Lembre-se, quantas vezes você tentou burlar, fazer diferente, afrontar,
Só que o princípio que você está afrontando não é dos pais, é o princípio de Deus. Então o filho, ele precisa aprender a obedecer os seus pais e obedecer a seus pais. E eu quero dizer para os amados que em alguns momentos eu tenho tratado de adolescentes principalmente que não querem obedecer a seus pais porque eles são incoerentes, desproporcionais, desonestos com os próprios filhos. E aí eles não são motivados. E aí eu entendo por que o texto diz: e pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Quanto a esse tema, se você quiser aprender um pouquinho desse assunto, e você tem filho menor, leia um livro do Lu Priolo, amado irmão que o Senhor recolheu o ano passado a sua presença, muito jovem, que fazia um ministério fantástico na área de aconselhamento. E ele tem muita literatura. Uma delas, ele fala da ira dos filhos, como a gente deve tratar a ira dos filhos. E um dos capítulos, ele trata sobre esse verso. E ele sugere mais de 20 maneiras dos pais irritarem os seus filhos. Mais de 20. E é complicado isso. A gente acha que não, a gente é o pai, a gente tem o direito de fazer, de falar e de mandar e tudo. Ausência de coerência não vai gerar no seu filho disposição à obediência, mas rebeldia. Quando Deus exige obediência de nós, Ele tem uma autoridade como aquele exemplo perfeito. E que pode dizer: você vai me obedecer porque eu estou falando o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é bom, o que é amável, o que vai edificar a sua vida. Quando Deus fala conosco é assim, porque Ele é Deus. Mas quando nós, pais, falamos com os nossos filhos, você precisa se lembrar que você é pecador. E você precisa estar tratando a si mesmo para você ser aquele que não leve o seu filho a não querer te obedecer. Mas isso não tira a obrigação do filho de obedecer. Como aquele adolescente que vem e diz: mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente. E eu digo: mas a Bíblia diz obedecer a vossos pais que são crentes? Não. Mas eu devo obedecer no Senhor. A prioridade ainda mantém-se no Senhor. Eu não vou negar o meu Deus se Ele é meu Salvador por causa de ninguém, nem meus pais. Mas eles não deixam de ser meus pais. Entendem isso? É muito importante. Muitos pais queixam-se que não conseguem fazer os seus filhos obedecerem. Seu filho tomou uma decisão inadequada, certamente. Ele resolveu quebrar um princípio das Sagradas Escrituras, certamente. Contudo, não é só isso. Lembre da sua responsabilidade, pai. E se você é filho, você tem uma função. Se submeta, sujeite-se àqueles que Deus te deu como pais. Honra o teu pai, o seu genitor. E o texto diz que um filho só vai experimentar da longa vida e todo o bem da promessa de Deus se ele for obediente e honrar os seus pais. É como se Deus estivesse dizendo: olha, quando você desonra, quando você agride, quando você desobedece, quando você não trata adequadamente, é como se Deus dissesse: eu vou fazer um corte na sua história e vou jogar fora. E os seus dias vão ser menores. Cuidado com isso. Quarta prioridade. Então, a primeira é, segundo, família, ou primeiro, cônjuge, segundo, filhos. E agora vem a quarta.
é o trabalho. Não, pastor, não é a igreja. É o trabalho. Vamos lá. Capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Presta atenção, como a Cristo. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ele vai julgar tanto o Senhor quanto o servo. Essa é a ideia. Quando a vida profissional, ela define minhas decisões, ela me dá um status de poder. Então, observe bem. Se na minha vida profissional eu sou alguém que cresço, como empresário daquela área ou alguma coisa assim, isso vai aumentar sobre mim o meu status de poder, a minha condição de poder, a minha colocação de poder. Contudo, eu tenho que entender que aqueles que vão trabalhar comigo, me servindo a empresa, propósitos, planejamentos, metas, tudo. Isso tudo tem que ser feito de tal forma que as coisas iniciais não antes. Deus e família. E agora eu tenho que lembrar que esses que vão trabalhar comigo também têm as suas prioridades. Quais são? Deus e família. Eu não posso desconsiderar essa pessoa para considerar a minha posição. Por isso que Deus não trata nada com acepção. Então lembre-se aqui, ali está uma pessoa que ela está dando para você através de um valor, ela está servindo, ela está vendendo uma força de trabalho. Mas aquela pessoa é uma pessoa e tem as mesmas necessidades que você. Tem os mesmos valores no sentido de ser humano, de respeito, de honra que você tem. Então, a orientação aqui no texto é que o servo deve obedecer ao seu Senhor. E isso é tão interessante. Aqui na terra, com temor e tremor. Olha só o que diz aqui no texto. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor. Espera aí. Essa é uma utilização comum do nosso relacionamento com Deus. Eu devo estar na presença de Deus com temor e tremor, porque Deus é Senhor. A mesma expressão está sendo usada para o meu patrão. É claro que existe diferença de qualidade, mas continua sendo Senhor. Eu trato a minha relação com Deus sabendo quem Ele é, o status que Ele tem, o que rege a sua existência. E por causa disso eu tenho temor e tremor. Eu tenho uma atitude respeitosa e submissa às regras que o Senhor tem ao me contratar. A mesma coisa quando Deus me salva. Agora eu estou diante de um Deus que eu exalto e me curvo, e Ele tem as regras nas quais eu vivo com Ele como servo de Deus. É a mesma expressão. Eu devo ver que aquela pessoa realmente, no status dentro da profissão, dentro da carreira, dentro da empresa, ele é chefe. Eu não devo desmerecer isso. Aí o texto diz, mas você não pode fazer isso de qualquer forma. Mas você tem que fazer isso na sinceridade do seu coração. Tipo assim, eu vou fazer, mas eu estou com vontade de pular no pescoço, arrancar metade da orelha e arrancar o restante dos cabelos. Eu sei por que eu estou fazendo isso. E a coisa fica mais complicada ainda, quando o texto diz,
como a Cristo. Vocês lembram algo semelhante na Bíblia? Ok? Mas tem algum texto na Bíblia que diz que eu tenho que fazer como se fosse a Deus? Tem sim, nós vamos encontrar na Escritura de que nós devemos servir como se estivéssemos trabalhando para o Senhor. Então observe bem, você se sujeitou àquilo, faça isso. A ideia de novo é de sujeição. Mas lembre-se que Deus está à frente de tudo. E o texto continua: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Não é com ameaça. Sabendo que o Senhor acima de você, que é Senhor, tem um Senhor. Tanto dessas pessoas quanto de você. Ele está lá nos céus. E para ele não vai fazer distinção de pessoas. Ou seja, você é um Senhor menor do que eu, do que Deus. Mas você vai cuidar do seu servo, não é com ameaça. Isso é porque existem regras. E isso tudo determina a relação humana. E na relação entre patrão e empregado, patrão e servo, Senhor. Desculpem. E servo, existe necessidade do reconhecimento de o que você é e de como você tem que agir. Por último, quinta prioridade e última, é a sua vida ministerial, sua vida como crente. Isso aqui tem muito a ver com a igreja, o corpo de Cristo. Capítulo 6, a partir do verso 10, fala a respeito da armadura. Verso 10 diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O texto está falando da armadura de Deus. Aquilo que eu devo usar, ferramentas, instrumentos, para que eu possa viver como um servo de Deus, servindo ao Senhor. E nós fazemos isso como membros do corpo. O que Deus nos dá? O texto vai dizer que Deus nos dá que tipo de coisa? Sigam e diga aí para mim, que tipo de coisa? Verdade. Verso 14. Justiça. 15. Evangelho. 16. Fé. Salvação, capacete da salvação. Espírito. Palavra de Deus. São coisas que Deus nos dá para que a gente possa viver dentro do corpo de Cristo, servindo uns aos outros e trazendo crescimento mútuo. A armadura de Deus é para uma qualificação, destreza da nossa vida ministerial, na vida de um crente que exerce função dentro do corpo de Cristo. E isso é para cada um de nós. E aqui vem então a quinta. Eu tenho prioridade, e a primeira delas é Deus. A segunda, a família, mas primeiro vem o cônjuge. Depois vem os filhos. Depois vem o trabalho. E por último, a vida no corpo de Cristo. Observe bem, falar a vida e corpo de Cristo, eu não estou dizendo que Deus está aqui em quinto lugar. Porque vocês lembram onde está Deus nessa lista de prioridades? É a primeira coisa. A igreja é um local onde nós exercemos conjuntamente o nosso ministério, uns para com os outros, usando a armadura de Deus. É como crente que nós nos ajuntamos contra o mundo e as ciladas do diabo. Na verdade, eu preciso entender que a igreja é realmente importante, mas ela tem o seu lugar na minha vida.
Eu vejo muita gente colocando a igreja em primeiro lugar, porque na verdade eles entendem que a igreja é Deus. A igreja não é Deus. Nosso Deus é o nosso Salvador. O nosso Deus é o Pai que enviou o nosso Salvador. O nosso Deus é o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Nós temos um Deus triuno, a Ele nós nos sujeitamos, às suas palavras, ao seu mover, ao seu poder. Ele vem em primeiro lugar. Isso não pode ser tirado daí. Mas em alguns momentos, quando eu inverto isso, eu deixo de cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha profissão que traz sustento para mim, para minha casa e até mesmo para a igreja do Senhor Jesus. Mas a vida eclesiástica vem depois. A vida no corpo de Cristo vem por último. Mas isso não quer dizer que é menos importante. Não é menos importante. Eu tenho que ter cuidado porque eu coloco muitas coisas antes disso. Vocês conseguem ver alguma coisa antes de tudo isso? Por exemplo, esse último ponto, o quinto, a vida eclesiástica, a vida no corpo de Cristo. Tem gente que põe a vivência no corpo de Cristo alguma coisa antes e não vive no corpo de Cristo. Exemplo. Lazer. Dormir mais. Academia. Estudo. Estética. Olha, a gente vai poder falar um bocado de coisa. Hoje é dia do Senhor. Você pode ter todas essas prioridades anteriores e precisa ter. Mas a vivência na presença de Deus, com o corpo de Cristo, isso é a quinta responsabilidade sua. E ela não é menos importante. Porque nesse dia é único para que você glorifique a Deus que vem em primeiro lugar junto com o corpo de Cristo. Essa foi também uma estratégia de Deus de nos fazer viver periodicamente como igreja. Para que a gente possa trocar aquilo que Ele nos deu, a armadura, e assim servirmos uns aos outros e crescermos juntos. Cuidado para que você no dia do Senhor não esteja trocando as prioridades que Deus te deu por aquilo que não é prioridade. Você tem outros dias para estas. E se alguma delas prejudica aquilo que você está fazendo ou deveria fazer, questione, porque você está colocando isso entre você e aquilo que, pelo conhecimento da vontade de Deus, ficou definido. Ok, a senhora está trazendo um exemplo muito verdadeiro. Tem muitas mulheres que ficam com raiva da igreja, sabiam? Porque parece que o marido é casado com a igreja. Ele não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, porque ele todo dia tem que estar fazendo alguma coisa na igreja para o corpo de Cristo. Isso é verdade. E não é incomum, e eu vou trazer para vocês um dado estatístico. Houve um período da história do presbiterianismo, aqui no Brasil, em que boa parte dos filhos dos pastores deixaram de ser crentes ou de ir para a igreja. Porque isso era tratado com um legalismo tão grande
que não era fruto da convivência que os seus filhos aprenderam com seus pais, a sua convivência com Deus. Eles não foram evangelizados. Os pais evangelizaram todo mundo, mas não evangelizaram seus filhos. Ensinaram todos, mas não ensinaram os seus filhos. Isso chegou a ser fruto de reunião, ou tema de reunião oficial da nossa denominação. O que está acontecendo? Ok, que é a família, a esposa e os filhos. Ok, isso é um fato, irmã. É estatístico até. Queridos, o que eu queria dar a vocês hoje, que dei de forma bastante rápida, concluindo o assunto, é que eu preciso de sabedoria, é Deus quem dá. Eu preciso de conhecimento, é Deus que dá. Para eu conhecer a vontade de Deus e vivenciar. E o que Deus diz, quando nós temos isso, nós nos sujeitamos uns aos outros. Primeiro nos sujeitamos a Deus. Em segundo lugar, ao cônjuge. Em terceiro, as necessidades dos filhos. Em quarto, as necessidades da família, o trabalho. Em quinto, ao corpo de Cristo. Quando eu faço uso desse princípio, que Paulo deixa bastante claro aqui em Efésios capítulos 5 e 6, eu estou com a base para fazer o meu planejamento pessoal e o meu planejamento familiar. Que é o problema que eu introduzi dizendo para vocês que é um problema crônico na vida das pessoas. Elas gastam muito das suas energias, dos seus valores, dos seus recursos, da sua vida em lugares errados, deixando ou em detrimento das coisas corretas. E isso leva essas pessoas a terem deformações nas suas vidas e nos seus relacionamentos. Muitas vezes essas pessoas precisam simplesmente reorganizar a sua vida, a sua agenda de vida, baseado nas prioridades que Deus traz claramente para nós nas Sagradas Escrituras. Quem sabe você possa ter algumas dificuldades em várias áreas da sua vida, porque você planeja tudo, menos a sua vida como um todo. Eu planejo a empresa, eu planejo meu trabalho, eu planejo umas férias, eu planejo isso, mas não planejo tudo isso dentro das prioridades das coisas que Deus me deu e que são valorosas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Ó Deus, a Tua palavra que diz que nós devemos ver como andamos e que devemos andar, viver de maneira prudente. Ó Senhor, nos dê sabedoria para que possamos compreender todo o significado desta orientação do Senhor. Ó Deus, que em nada, em momento algum, estejamos tirando o Senhor da essência, da base da nossa vida, do nosso compromisso, do nosso investimento. Ó Deus, que a nossa comunhão contigo esteja sendo aperfeiçoada a partir da Tua graça que em momento algum tem deixado de ser nos dada. Abençoa-nos, ó Pai, dê-nos entendimento sobre aquilo que estudamos agora. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.